Dá um tempinho para o pessoal ir chegando. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, acho que muito pertinente ao momento que a gente está vivendo. Para quem está chegando e talvez seja a primeira vez, essa live é uma live semanal que eu comecei a fazer tem 3 semanas já, e Filhos em Foco é uma proposta para a gente acompanhar você que é pai, você que é mãe de pertinho e ajudar você nos desafios pessoais aí com seus filhos. A gente tem contribuído aí, postado muitos conteúdos, vários vídeos toda semana, mas eu acho que esse espaço a gente consegue se conectar mais. A live, então, ela vai ficar salva no nosso GTV, vai ficar salva nos outros canais também. A gente tira ela do ar aqui um pouquinho para fazer uma edição, mas toda sexta a gente reposta para ficar mais fácil aí para quem não pôde assistir ao vivo. Então, se você está aqui e depois quiser compartilhar com outras pessoas, também é possível. E confiram também os outros conteúdos, tem muita coisa bacana que a gente tem feito. Tem uma equipe aí que está me ajudando nesse novo projeto. A Natália está aí, obrigada, Natália, a Eliude. Então, tem muita gente empenhada para levar conteúdo de qualidade aí, para apoiar vocês nessa missão de educar os seus filhos. O tema é o não, vamos falar sobre o não. E a gente escolheu esse tema porque foi um assunto que quem acompanha os stories aí, viu que no fim de semana passado, eu e minha família assistimos aquele filme que está recém-lançado aí na Netflix, que é O Dia do Sim. E aí eu postei a recomendação, postei um pouquinho sobre o filme, e choveu de comentários, de questões, de perguntas, e eu falei, gente, acho que é algo que a gente precisa conversar, porque muitos pais realmente se veem nesse dilema. Será que eu estou usando muito não? Será que eu estou usando não na hora certa? E será que eu preciso dizer mais sims do que não? E aí, então, depois que eu postei o filme, né, a indicação do filme, vieram muitas perguntas. O filme, para quem não assistiu ainda, eu não vou dar um spoiler aqui e contar o filme todo, mas basicamente é um casal com 3 filhos, e esses pais são chamados na escola porque os filhos relatam, né, que a mãe age como uma general, né? Um dos filhos fez um mini-filme num projeto lá de história, comparando a mãe com grandes ditadores da história e tal, e os professores vieram conversar com ela. E aí ela parou para se ver, né, e falou, poxa, eu digo não o dia inteiro mesmo. E aí veio a ideia, então, do dia do sim, para tentar compensar essa vida inteira de nãos, e é possível já prever que não foi um sucesso total, né? Porque um dia só com sims não poderia dar muito certo, mas assim, a gente rende muitas risadas, vale a pena aí quem não assistiu ainda, assistir em família. Para as crianças é muito importante porque eles conseguem ter essa perspectiva mais concreta aí de será que ia ser bom mesmo se a gente tivesse só sim? Será que daria certo? Eles conseguem enxergar na prática que uma vida só com sims seria um caos, né? Seria uma bagunça. E a Patrícia contando que já assistiu, né? E além das crianças perceberem isso de forma concreta, os pais também, né? Dá para a gente tirar várias reflexões aí da importância desse equilíbrio, né? Não dá para a gente ficar só no não e não dá também para a gente ficar só no sim. Porque quando a gente exagera no não, a gente cai para um extremo também perigoso, né? O extremo da autoridade, do autoritarismo, né? Aquele pai que é extremamente firme, extremamente rigoroso, e o não está ali posto o dia todo, é não para tudo. Às vezes ele fala não até no automático, o menino mal terminou de perguntar e a resposta já é não. Então, meu pai às vezes brincava, ele não era assim não, viu gente? Ele dizia muito sims também, mas às vezes ele falava, vou desenhar num papel, N-A-O-T-I-O, com todas as letras, que aí eu não vou precisar dizer. Então, assim, já deixa pronto um papelzinho e já diz o não ali de cara antes de ouvir a criança. Então, a Creuza está aqui. Creuza, o nome do filme é Dia do Sim, tá? Vale a pena assistir, porque ele provoca um pouco dessas reflexões que a gente vai conversar aqui de uma forma mais profunda, claro, né? O filme ele é bem lúdico, bem caricatural, assim, bem extremo, mas ele fala dessa mãe que era muito rígida, muito autoritária e resolve liberar total em um dia específico, né? Ela fala assim o dia inteiro e acontece muitas coisas lá, divertidas, mas também complicadas, e as crianças depois percebem que
eles precisam desse equilíbrio, né? Aí, a Nath colocou o nome do filme aí nos comentários. E quando a gente sai, então, né, o extremo do autoritarismo para o extremo do sim, né, o excesso de sim, a gente vai para o extremo, então, da permissividade. E esse extremo também, quando o não aparece, que o limite não aparece, esse extremo também é perigoso, também é prejudicial para a criança. As crianças precisam se sentir seguras, o limite, né, o não, ele coloca esse limite, essa regra clara, e é importante, por mais que eles não gostem, né, e eu falo que não gostar de receber não é um atributo apenas das crianças, porque nós também não sabemos muitas vezes lidar com os nãos, né? Para pensar um pouquinho aí, como que você lida quando alguém te nega alguma coisa, quando alguém te diz um não na lata, você pede, faz um pedido para o seu marido, para o seu colega de trabalho, e ele, não, por que não? Como que você reage? Não é fácil receber um não. Então, imagina para as crianças que não têm esse... né, isso amadurecido dentro delas. A Lil está contando aí, né, que os alunos assistiram o filme e estão pedindo para os pais o dia do sim. Ah, pois é, aqui em casa cogitou-se isso depois do filme, mas a Alice chegou à conclusão, não, mãe, eu acho que não daria tão certo, né? A gente tem que fazer um dia do sim com mais regras. Isso ela que chegou na conclusão sozinha. E aí eu aproveitei, a gente conversou muito depois do filme também, eu falei, filha, aí eu perguntei, agora me conta, você acha que a mamãe tá falando muito não aqui em casa? Como que eu tô? Aí ela pensou, não, mãe, você tá equilibrado. Gente, eu fiquei tão feliz com aquilo, porque realmente é um exercício. Eu já disse muito mais não na vida, né? A Alice, quando ela era pequenininha, eu ainda não conhecia, né, essa proposta dessa educação mais positiva, mais consciente. Então, ela pegou uma Marina que agia muito no automático ainda, e o não, gente, ele vem como resposta automática. Ele vem, né, é muito mais fácil a gente falar não do que, talvez, ter que pensar, ter que dar uma possibilidade para a criança. Então, a gente vai aprender, então, a fazer esse filtro para a gente usar o não de forma assertiva, de forma estratégica, que realmente ajude os nossos filhos, né? Então é isso. Aí eu vou falar alguns pontos que eu vou abordar hoje aqui na live. Não dá para esgotar esse assunto, porque eu comecei a ler aqui, tem tanto material, tanta coisa rica, acho que dá para produzir outros conteúdos depois para complementar, mas eu vou tentar passar nos pontos principais. E a gente vai falar então sobre por que o não é necessário, ele é importante, né? O que os nossos filhos aprendem quando eles dizem não? Qual habilidade de vida que eu estou desenvolvendo ao colocar um não, estabelecer um limite ali para a criança? Quando que a gente deve dizer não? Como saber se o não é realmente necessário? E no caso de ter plateia, né, foi uma outra pergunta que uma outra seguidora trouxe, e quando meu filho faz birra e tem gente ao redor, como que eu sustento o não nessas situações? Como que eu ajo? Né? Tem alguma forma melhor para eu comunicar o não? Como que eu expresso o não para o meu filho? Tem um jeito melhor de dizer? Vamos falar também sobre a tentação do sim. Será que a gente está cansado demais para dizer não? Porque sustentar o não também não é fácil. Por que a gente diz tantos sims quando a gente precisa dizer o não? E vamos falar de formas alternativas para dizer o não. Formas alternativas para dizer o não. Foi uma coisa que eu aprendi na disciplina positiva também. Falei, gente, eu posso dizer não sem usar o NA ativo, sem usar essa palavrinha, né? Que às vezes a gente... ela é tão importante, né? O não é tão importante, mas a gente acaba banalizando o uso dela. Né? Então, a gente vai falar sobre tudo isso. E começando, então, por que o não é importante? Gente, me ajudem aí. Por que vocês acham que o não ele é importante? Eu nem vou me estender muito aqui, porque eu acredito que é um consenso, né? Com todo pai, toda mãe que eu converso, eles sabem que o não é importante. Às vezes eles não conseguem colocar em prática, às vezes eles não conseguem estabelecer de forma firme com os filhos, mas esse consenso, na teoria pelo menos, os pais sabem que o não é importante. Por que ele é importante para a criança? Por que ela precisa receber o não? Então, a gente fala que o não, ele é estruturante. A Maduca, você é essa Maduca que não consegue dizer não? Sabe que precisa, sabe que é importante, mas na hora acaba cedendo. E essa, inclusive, foi a pergunta de uma seguidora. Eu até coloquei na divulgação da live, eu vou falar a pergunta dela, que ela fala, Nina,
Meus filhos já estão tão privados, eles já perderam tanta coisa, eu acabo dizendo tantos nãos o dia todo, e sou tão exigente com eles, me sinto culpada, me ajuda, né? Gente, o cenário que a gente está vivendo realmente torna mais difícil a gente sustentar esse não, porque as crianças, eu acho que é o não mais longo que a gente já teve, não só as crianças, os adultos, está todo mundo vivendo um grande não com essa pandemia, então, não é fácil sustentar o não, mas eu resolvi responder essa pergunta dessa seguidora mostrando a importância de sustentar o não, mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando eu não quero frustrar mais ainda o meu filho, porque, poxa, ele já está sofrendo tanto, ele já está com tantas privações, vai ser eu que vou chegar no fim do dia, às vezes depois do trabalho, fiquei o dia inteiro fora, e eu que vou ter que dizer mais um não para ele? Sim, você vai precisar dizer não se o não for importante, né? Porque o não é necessário. Então, por mais que às vezes você sinta que está ausente, que você queria ter momentos de mais conexão, mas você pode dizer não e manter essa conexão com seu filho, né? A Natália está falando aí, ó, limites, né? A própria vida, ela traz muitos nãos, então a gente precisa realmente, Lil, preparar a criança, né? Fortalecer esses músculos aí da frustração, porque, inclusive, eu trabalhei muito tempo no Serviço de Saúde Mental, trabalhei 6 anos no SUS, no CAPS, e o que a gente vê é uma geração que não aprendeu a lidar com não. E aí eles crescem sendo super protegidos pelos pais, com a melhor das intenções do mundo, queria protegê-los, livrá-los dessas pequenas frustrações no dia a dia, mas chega na adolescência, o primeiro não que eles recebem, um término de um namoro, uma nota perdida na escola, é motivo para eles se automutilarem, é motivo para eles tentarem tirar a própria vida. Então, a gente está falando de um assunto que ele é muito sério, né? Às vezes a gente não se atenta para a importância da gente praticar isso com os nossos filhos, né? Então, o não, gente, ele é importante porque ele é estruturante, né? As crianças precisam dessa margem do adulto, do pai, da mãe, né? Do educador que está ali em sala de aula com ele. Ele precisa de margem, de contorno, né? A gente vai falar de limites. Então, é isso, né? Até para ela desenvolver sua própria autonomia, eu tô com uma colinha aqui, porque eu separei muitos tópicos para a gente conversar, para eu não me perder. Então, eles precisam do limite, né? Do não, para se sentir seguro, para desenvolver a própria autonomia, né? Para eles saberem o que o adulto, o que é esperado do meu comportamento em determinada situação, em determinado ambiente. Quando a criança sabe o que se espera dela, ela consegue agir com mais autonomia, com mais confiança, né? Ela consegue entender que ela faz parte de um ambiente ali que tem um sistema de regras próprios, tudo isso é importante para o desenvolvimento saudável dela e para prepará-la para essa vida adulta também. Ela vai desenvolver esse controle interno, então, à medida que ela vai percebendo que ela não é o centro do mundo e existem outras regras, outros reguladores ali no mundo externo a ela que ela precisa se adequar, né? Se a nossa vida fosse só sim, imagina um sim total no trânsito, cada um faz o que quer. Então, não dá para viver sem o não dá para viver sem os limites. Mas eu queria atentar para um ponto, antes de passar para o próximo tópico, é que muitos pais, às vezes, confundem isso. A gente precisa preparar as crianças com o não, mas a gente não precisa fazê-las sofrer, né? Porque tem pai que diz para mim, mas ele precisa sofrer em casa, porque a vida é muito sofrida lá fora. Eu preciso frustrar o meu filho para que ele não se frustre tanto quando ele estiver lá fora. Então, assim, você não precisa provocar a frustração do seu filho, né? Porque essas frustrações, elas vão acontecer de forma natural ao longo da vida dele. Eu falo que a gente já começa com as privações, com os nãos, quando a gente sai ali do útero da nossa mãe, né? A gente estava ali naquele ambiente quentinho, confortável, a comida vinha o tempo todo, a temperatura era sempre agradável, e aí vem o parto, né? Aí começa os nãos da vida. Não está tudo quentinho, não tem comida toda hora, não tem colo o tempo todo. E aí a criança, né, o que resta para ela é o quê? É o choro, ela chora para manifestar a frustração. E o papel do adulto é o quê? Acolher esse choro, é acolher essa criança. E com o tempo, gente, é ajudá-la a mostrar que não é só com o choro, não é só esperneando que ele vai conseguir o que ele precisa, né? Um bebê é isso que ele tem de recurso, né? A linguagem que ele tem é essa, mas eu não posso, com a minha filha de 7 anos hoje, achar que é normal ela lidar com a frustração só com o choro, porque eu tenho que desenvolver nela habilidades
né, e dar a ela repertório para lidar com a frustração de uma forma mais eficiente, porque é isso que ela vai precisar ao longo da vida, nas relações que ela vai estabelecer. Então, né, a gente não precisa ser o provocador da frustração, porque a frustração ela vai vir naturalmente, né? Eu vejo a Luísa aqui pequenininha, só beber um pouquinho de água. Eu vejo a Luísa pequena aqui em casa, e a frustração para ela, às vezes, é uma bolacha quebrada, às vezes é um brinquedo que ela não conseguiu encaixar, uma coisa pequena, a nosso ver, mas essas pequenas frustrações já vão preparando eles, já são, de certa forma, um não. Então, a gente não precisa criar nãos para poder fortalecer o meu filho, porque às vezes quando a gente fala, o não é importante para que o seu filho cresça resiliente, para que ele cresça, né, preparado para os desafios, mas não cria não inventa não além do que já precisa, né, daqueles necessários no dia a dia. Então, não exagere, né, a gente não precisa dizer não o tempo todo, porque a criança também precisa de sim, né? Ela precisa de espaço, ela precisa de liberdade, ela precisa de experimentar, de aprender com os próprios erros. Se a gente tolir ali o tempo todo, se a gente dizer não o tempo todo, ela não vai ter essa experiência, e é muito rico quando ela aprende também com a experiência, com o próprio erro, tá bom? Gente, se tiverem alguma pergunta, eu tô falando aqui, às vezes eu me empolgo, mas podem mandar as perguntas, mandar os comentários de vocês. E então é isso, né? O não, ele é necessário. E os nossos filhos aprendem muitas coisas, né? Quando a gente diz não para eles, eles aprendem, inclusive, a colocar o próprio limite. Porque se eu não estabeleço meu limite de uma forma firme com meu filho, ele vai ter dificuldade na vida adulta de dizer não para o outro também, né? Uma coisa que eu tenho prezado muito, eu aprendi as duras penas aqui, que para eu ser uma mãe melhor, eu preciso me dar. E, gente, pequenas coisas, quem é mãe aí, quem está em casa com as crianças, quem está nessa rotina maluca dentro de casa, tendo que trabalhar, cuidar da casa, almoço, é muita coisa, né? E eu aprendi que eu preciso me cuidar. Então, um prazer pequeno que eu não abro mão é o momento do meu café. Então, às vezes, as meninas estão lá, mãe, o dia inteiro, e a gente acaba atendendo 1000 demandas, mas na hora que eu estou tomando meu café, eu falo, assim que eu terminar o meu café. Então, quando eu coloco esse limite para elas, eu estou mostrando, olha, esse é o meu tempo. Para mim é importante o café. E elas começam a perceber, opa, né, eu também posso dizer quando algo é importante para mim e quando eu posso ou não ceder. Eu também quero que minhas filhas pontuem, olha, mãe, agora eu estou fazendo tal coisa e isso é importante para mim. Que bom vai ser se elas conseguirem dizer isso e a gente negociar dentro daquilo que é negociável. Porque eu sei que em alguns momentos nem sempre vai dar para a gente negociar com os filhos, mas eles também precisam se posicionar, eles precisam dizer do limite deles, e isso é um aprendizado que a gente só constrói se a gente consegue equilibrar esses sim e esses nãos ao longo da rotina, do dia a dia com eles. Então, eu lembrei também, gente, de um teste, não sei se vocês já viram aí, vários vídeos fofinhos aí, de várias crianças, é o teste do marshmallow, ficou famoso com marshmallow, mas é um teste psicológico que foi filmado, gravado, e ele tem uma grande repercussão aí, né, vários vídeos, e não sei se vocês já se depararam com algum. Consiste o quê? O pesquisador coloca a criança numa sala, ele não está vendo que as pessoas estão observando ele, e ele fica de frente mesmo, com o rostinho olhando para um doce, né? E aí ele recebe a proposta, olha, se você esperar e não comer o doce até eu voltar, né, o pesquisador vai sair da sala e ele fala, se você não comer o doce antes, você vai ganhar 2 quando eu voltar. Mas se você comer, você não vai ganhar esse bônus extra, ou se você sair da sala antes também, você não tem esse prêmio extra. Então, eles trabalham essa testagem aí da resiliência da criança, de lidar com aquele prêmio ali imediato, e será que eles são capazes de esperar, né, de aceitar aquele não momentâneo para aumentar a gratificação depois? Essa é uma outra habilidade, né, que o não nos ajuda, né, a gente treinar as crianças para essa gratificação adiada, ou recompensa adiada. Quantas vezes nós, adultos, temos dificuldades com isso, né? Eu falo que a gente olha para aquele brigadeiro ali maravilhoso, será que a gente é capaz de falar, não, eu não vou comer porque eu quero caber na minha roupa no fim do mês? Eu, muitas vezes, não tenho essa maturidade para dizer não para um brigadeiro, mas eu quero caber na roupa no fim do mês, mas eu não dou conta.
E é exatamente isso que acontece com as crianças no teste. Acontece de tudo, né? Tem algumas que persistem ali, ficam mesmo desejosas ali do doce, elas conseguem aguardar e recebem o bônus extra, mas a maioria ou beliscam escondido e tenta esconder a prova do crime, são umas espertinhas, ou tá nem aí para o prêmio extra, ele come de imediato porque ele quer aquele benefício momentâneo. E o legal é que esses psicólogos, eles acompanharam essas crianças ao longo da vida e eles observaram, fizeram várias avaliações em várias áreas, né, profissional, pessoal, de autoestima, e o que eles chegaram à conclusão, né, as crianças que cederam, né, aquele benefício imediato para ganhar a recompensa depois, eles tiveram essa habilidade da gratificação adiada, de adiar aquela gratificação momentânea. Quando eles se tornaram adultos, eles tinham mais habilidades do que os demais. Eles tinham notas maiores, então, academicamente, essas crianças se desenvolveram melhor, né, maiores índices lá nas notas escolares. Eles tinham uma autoestima maior que as outras. Eles eram mais saudáveis no geral, um bem-estar físico geral. Eles conseguiram perseguir os objetivos deles, né, de que, eu vou ser tal coisa, conseguiram alcançar suas metas pessoais. E eles enfrentavam os momentos de frustração e estresse com mais resiliência. Gente, é incrível, assim, né? Então, se você está treinando o seu filho hoje, né, para falar, olha, eu não posso te dar esse brinquedo agora, que tal a gente juntar o dinheiro e comprar ele depois? Se você fala esse não para o seu filho, se você coloca esse limite, você está treinando essa habilidade tão importante na vida adulta, né? As pessoas que conseguem praticar essa gratificação adiada são mais felizes, são mais bem-sucedidas aí em todas as áreas. Claro que não é uma regra, né? As crianças que comeram marshmallow, então, não são bem-sucedidas. Não, a gente tem a boa notícia que sempre é tempo da gente se desenvolver, da gente modificar o nosso cérebro, a gente fala aí da neuroplasticidade, então, nunca isso é um impedimento. Mas, se a gente puder antecipar e treinar esses músculos aí dos nossos filhos, eles vão ser mais resilientes, vão conseguir postergar essa satisfação imediata, vão conseguir lidar melhor com o não, né? Vão falar, não, eu não vou gastar meu dinheiro agora, porque eu sei que daqui 1 ano esse dinheiro vai render. Então, você pode praticar isso com seu filho desde pequenininho, né? Não precisa chegar na fase adulta, como eu, né? Aprendendo a lidar com dinheiro ainda, porque eu não desenvolvi essa habilidade, né? Dessa recompensa adiada, e estou aprendendo agora, para poder ensinar para as minhas filhas. Então, a gente tem essa oportunidade, né, de fortalecer as crianças ao dizer não para elas, né? E aí, uma outra pergunta que eu falei que ia responder também é o quando dizer não. Será que o não é realmente necessário? Gente, uma coisa que eu tenho feito para evitar aquele não automático, aquele excesso de não. A Zaquiele está comentando aí, né? A Valentina, então, vai ser ótima. Ela consegue, então, já praticar. Que legal isso, né? É uma habilidade que vai ser super útil na vida dela. E agora, voltando, né? Essa questão do quando que o não é necessário, gente. Para evitar aquele não automático, eu tenho me perguntado, como se fosse uma peneira. Porque às vezes a criança vem com uma proposta, agora que eu estou em casa com ela, assim, mãe, posso pintar, posso fazer isso, posso fazer aquilo. O não, ele já vem, porque muitas vezes a gente está com a vida cheia de coisa, pendências no trabalho, uma série de coisas por fazer, então o não, ele vem muito mais rápido. E aí o que eu tenho feito é filtrar. Por que eu estou dizendo não? É porque eu estou cansada? É por algum outro motivo que é meu e não é importante para a criança? Será que é possível fazer? Então, colocar uma peneira. Antes de dizer o não, se para e pensa. Por que não? Por que eu estou dizendo não para o meu filho? Será que é possível ele fazer o que ele quer? Será que tem alguma forma? Então, se eu não quero que bagunça a casa inteira, mas ele pode pintar, às vezes, ele não vai pintar na sala, mas ele pode pintar dentro do box do banheiro. Então, você ver alternativas e se não for possível, tudo bem. Se por alguma razão, sei lá, vai vir uma visita, você está querendo, tem uma questão aí que não pode sujar a casa mesmo, beleza, mas se tem um jeito de fazer aquilo, talvez com mais segurança, talvez com menos bagunça, que vai te irritar menos, porque também tem que respeitar o seu limite. Eu falo que a disciplina positiva e essa abordagem que a gente traz aqui de educação dos filhos, ela tem que ser respeitosa para a criança e para o adulto, porque não adianta eu dizer sim para o meu filho se não está sendo respeitoso comigo.
Às vezes, para mim, a criança pintar e riscar a minha parede, tá tudo bem, a parede de casa é um mural e vamos ser felizes. Para mim, isso está bem. Mas para outra mãe, isso não está nada bem. Então, os nãos vão depender muito do nosso estilo parental, daquilo que é valor para a gente, né? Se o seu valor não é ter uma parede limpa, tudo bem a criança pintar. Agora, se isso é um valor para você, sua casa tem que estar impecável, ok, você vai dizer sim em outros momentos, de outras formas. Então, a gente também tem que perceber os nossos limites para colocar os limites para os nossos filhos, né? Mas, sendo possível, gente, a gente parando para fazer, se a gente parar para pensar, a gente vai acabar dizendo mais sims do que não. Então, às vezes a Luísa, mãe, posso rabiscar você toda? Ela vem com a canetinha, eu falei, não, faz um relógio no meu pulso, eu não quero que ela me rabisca toda, mas eu dou a oportunidade para ela fazer o que ela gostaria, que talvez, né, de expressar a criatividade dela de uma outra forma. Então, você não precisa dizer, não vai riscar a mamãe, né? Não, eu deixo apenas aqui. Então, você mostra para a criança o que ela pode fazer, né? Oi, seu Benê, muito interessante o tema, muito atual, lá de Cravinhos, que bom ter o senhor aqui, viu? O Benê já participou de um curso comigo, e a Maduca, prazer, viu, seu Benê? Sempre aprendendo, né? Isso aí. Eu falo que a gente tem que ser pais e mães aprendizes a vida inteira, né? Não tem, meu filho já tá velho. Gente, esses princípios que a gente trabalha aqui é para a vida, né? Às vezes a gente não vai aplicar com o filho pequeno, mas serve para o marido, serve para o meu relacionamento no trabalho. Eu falo que são princípios, né, respeitosos que a gente utiliza em qualquer ambiente. Então, que bom que você está aqui, viu, seu Benê? Então, é isso, gente. A gente vai dizer não depois de se certificar que eu não posso dizer sim. Então, eu me certifiquei que o sim é impossível, aí sim eu digo não. Né? Se eu vejo que não tem alternativa, né, aí sim eu vou dizer não para o meu filho, mas é possível a gente dizer mais sim. E um outro ponto importante é a gente falar as frases mais afirmativas, né? Especialmente para as crianças pequenas. Fazer um exercício com vocês aí. Eu vou falar para vocês não pensarem no elefante amarelo. Não pense no elefante amarelo. Quem conseguiu não pensar no elefante amarelo? Todo mundo. Eu falei para vocês não pensarem, mas o que acontece com o nosso cérebro? E especialmente com o cérebro das crianças. Quando a gente fala não, seguido de uma ação, o que fica no cérebro da criança é a ação. O não é um conceito muito abstrato para ela. Até cerca de 4, 5 anos de idade, eles não compreendem muito bem o que é o não. Às vezes eles até param de fazer alguma coisa porque eles estão acostumados a ver o não com a cara brava, né? Eles param pelo medo, mas não pela compreensão do significado do não. Então, se eu digo para a criança, não corre, o que vai ficar no cérebro dela, da pequenininha? Corre. Ela vai correr. Se eu falo, não briga, eu estou dando ideia para o cérebro dela da palavra briga, né? Isso que eu estou reforçando no cérebro da criança. Então, como fazer então, Nina? O que eu posso fazer para substituir esses nãos que acabam reforçando o comportamento que eu não quero? Então, ao invés de dizer, não briga com a sua irmã, aqui em casa nós cuidamos uns dos outros. Que tal cuidar dela? Né? Ao invés de dizer, não bate na mamãe, olha, usa sua mão para fazer carinho. Aqui em casa a gente usa as mãos para cuidar uns dos outros. Você pega a mãozinha da criança e mostra para ela o que ela precisa fazer. Então, a gente está colocando limite, a gente está sendo firme ali com a criança, né? Mas de uma forma, sem usar as palavras, né? Porque o não é abstrato para os pequenos. A Bilu está comentando aí, né? Aqui o não vira campo de guerra, né? Acaba logo a pandemia, precisamos dizer sim. É isso mesmo, vem vacina. Gente, não é fácil, né? O não, ele tá aí porque a gente também tá nesse limite e acaba que a gente diz mais não a gente diz mais nãos do que sims, mas mesmo nesse tempo difícil, viu, Bilu? Dá pra gente equilibrar um pouquinho e colocar esse limite sem ser esse ditador. A gente não precisa ser como um general dentro de casa, não, 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 não. A gente pode falar o não de forma diferente. No final da live eu vou contar algumas estratégias bem práticas aí para a gente substituir o não. Aqui, quem mais está comentando? A Marisa, tenho 2 filhas, a Milena de 15 e a Mirelle de 11. Desde pequena tiveram não, e glória a Deus, hoje são uma bênção. Pois é, a gente colhe os frutos quando a gente consegue sustentar esse não de forma equilibrada, né? Porque às vezes o sim também, parece que o não ele vem no automático, para quem tem essa tendência mais de controlar, né?
mas o sim também é uma tentação, a gente vai falar disso também, né? Essa explicação do não, para mim, é nova, e realmente, Benê, eu também não sabia disso até certo tempo atrás. Eu comecei a entender isso quando a gente começa a estudar o cérebro da criança, né? O que ela dá conta de compreender? Muitas vezes a gente exige dos pequenos algo que eles não conseguem nos entregar. A gente quer que eles tenham um comportamento que não é compatível com a maturidade neurológica deles. E essa questão do não, as crianças pequenas são as que mais ouvem não o dia inteiro, né? Eu tenho uma pequenininha aqui, vai fazer 3 anos, se eu não me policiar, eu digo não o dia inteiro, porque ela só quer fazer o que não deve, porque ela não tem essa noção do perigo, ela não tem noção do que é certo, né? Ela está explorando, ela está fazendo o que uma criança precisa fazer, né? Mas num ambiente restrito, num ambiente que não é próprio para ela vai fazer coisas erradas. Então, eu poderia ficar o dia inteiro aqui, não faz isso, não sobe ali, não pega no papel, não usa o computador da mamãe, não isso. Mas eu escolho o quê? Falar, Luísa, você pode brincar no seu computador, esse computador é da mamãe. Então, eu ponho o limite nela, eu tiro ela do ambiente e mostro para ela o que ela pode fazer. Então, trocar um pouquinho essas frases negativas por frases afirmativas. As crianças precisam saber o que elas podem, porque se a gente bombardeia a criança de não, ela vai acabar ficando insegura também, porque o que eu posso fazer? Tudo que eu penso em fazer é ruim, não pode, meus pais não deixam, ela vai acabar perdendo a iniciativa, ela vai perder a segurança, né, a autoconfiança de fazer as coisas, de experimentar, de explorar. Então, a nossa casa tem que ter o não como um limite ali para aquilo que realmente não pode, mas muitas vezes a gente usa o não de forma desnecessária, de forma excessiva, e acaba tolhindo as crianças de serem crianças, né, de explorarem, de aprenderem, de serem curiosas, né. A Adeline falando, na hora da raiva nem sempre conseguimos pensar, o não já sai rápido como uma forma de alívio, exatamente, mas eu falo que é um exercício, e quanto mais conscientes a gente fica, mais fácil a gente controlar esse piloto automático, não é da noite ao dia que vira essa chavinha, mas às vezes o não sai, mas se saiu e você percebeu que falou aquele não, às vezes no impulso, volta atrás, né? Olha, não tem problema falar, filho, eu falei não aquela hora, mas eu vi que dá para fazer de um outro jeito, dá para fazer de tal forma, não tem problema nenhum. Se é algo que é possível de ser flexibilizado, não tenha medo de flexibilizar, tá? A gente não perde autoridade quando a gente repensa, quando a gente volta atrás com os nossos filhos, né? Claro que a gente tem que ter constante, aquilo que é valor, aquilo que é regra, aquilo que é combinado, e, né, aquilo que não dá para abrir mão, nós não vamos abrir mão, né, eles vão saber aquilo que é importante, mas às vezes eu não, não, porque não pode brincar de massinha, porque eu acabei de passar o pano no chão, aí eu vou lá para a cozinha, será que eu estou falando não que é razoável? Será que o chão limpo é mais importante do que o meu filho ter uma opção de brincar nesse contexto todo? Então, assim, se dá para voltar atrás, volta atrás, não tem problema em reconhecer, né? E coloca para ele, olha, você pode brincar e é importante que você limpe depois que brincar. Então, coloca as condições para que ele possa fazer, né? Então, estou dando só alguns exemplos aqui, mas vocês podem aplicar isso em vários outros cenários aí, outros contextos. O seu Benê falando que tem netinhas também. Ah, seu Benê, que legal, já vai aplicar a palestra. Isso mesmo, antes de falar não mexe, você vai falar, olha, pega no outro brinquedo, pega na outra coisa, ao invés de falar não pega na tomada, que tal você brincar com isso aqui? Direciona a criança. Especialmente quando eles são pequenos, eles precisam de distração e redirecionamento, né? A gente precisa mostrar o que eles podem fazer, né? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui para compartilhar com vocês. É isso, né? Outra pergunta que surgiu. Quando tem plateia, Nina, como que eu sustento não quando tem pessoas ao meu redor? Né? Muitas vezes os nossos filhos, eles resistem ao não, porque receber o não é prazeroso, muitas vezes. Acho que em nenhum momento o não é prazeroso, nunca vai ser. A gente não precisa esperar que, eu vou dizer não para o meu filho, ele vai me agradecer. No momento, ele não vai te agradecer. Né? Mas se for um não, que passou por esses filtros aí, que você já percebeu que o não é importante, você sustentou o não, o seu filho, ele não vai, mesmo você tenha planejado e certa de que aquilo é um não que vale a pena, o seu filho, ele não vai gostar, muitas vezes ele vai resistir, e quando tem pessoas ao redor ali, às vezes a gente acaba mudando o nosso comportamento na hora de corrigir as crianças. Isso é uma coisa que eu sempre falo, gente,
Não mude aquilo que você vai fazer com seu filho para prestar conta para um avô, para uma avó, para um vizinho, para um amigo que está ali vendo. A gente quer mostrar que a gente tem autoridade, a gente quer mostrar que quem manda, e acaba que a gente age para dar satisfação para o outro e esquece de se conectar com o nosso filho. Quem nunca vivenciou isso, uma pressão aí externa, e acaba alterando a forma de você reagir com a criança, né? Então, não vale a pena a gente mudar o nosso comportamento. Sustento não, e se for preciso, fala, filho, abaixe, chama ele para um canto, para um lugar reservado, se conecte com o seu filho, né? Você não vai dizer mais não, menos não, um não mais forte, mais bravo, ou deixar de dizer o não só para evitar a birra ou a frustração do seu filho, porque tem gente ali em volta. Não mude aquilo que você acredita, aquilo que você quer fazer por causa da plateia. Não vale a pena. Se conecte com quem importa, que é o seu filho, tá bom? E aí, tem alguém aqui falando. Deixa eu ver. A Marisa, isso aí, Marisa, é bom falar o porquê do não, já ia chegar nisso, né? Gente, se a gente investe um pouquinho do nosso tempo para mostrar o porquê, né? A Luísa está às vezes lá mexendo na tomada. Vou pegar esse exemplo clássico aí dos pequenos que eles gostam de explorar os buraquinhos. Se eu chegar perto dela e falar um não, eu vou assustá-la, talvez ela vai sair dali, mas sem entender por quê. E num outro momento ela vai voltar, e ela vai voltar, e eu vou dizer não, e às vezes eu vou me estressar e vou acabar partindo para a punição, porque quando a gente fala não, 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 e a criança acaba repetindo, a gente também se estressa, e a gente vai para esse viés mais punitivo, que não é o que a gente deseja, que a gente já falou que a punição não ensina a criança, né? A punição, ela provoca medo, e eu não quero que minha filha deixe ou faça alguma coisa pelo medo, quero que ela faça porque ela entenda, né, a importância de uma boa escolha. E aí, se você gasta um pouquinho do seu tempo para explicar, né, e falar, filha, vem aqui, eu tô com medo de você se machucar, você pode ferir o seu dedinho, essa mensagem, né, de que você é importante, e por isso eu tô dizendo não. Sempre, né, sempre que nós vamos corrigir os nossos filhos, dizer um não para eles, mostre que você se importa, né, coloca essa mensagem de importância antes, e isso faz muita diferença, né, você se colocar ali no olho, né? Se coloca na altura da criança, se conecte com ele e fala, filho, eu estou preocupado com você, esse lugar que você subiu é muito perigoso. Vamos sair daqui? Ou então fala o não, né? Não tem problema usar o não, não pode, né? Não pode ficar aqui, é muito perigoso para você, eu me importo com você, não quero que você se machuque. Então, mostrar as razões, a criança vai se sentir o quê? Ela vai se sentir vista, ela vai perceber que você se importa com ela, que não é um não só pelo não, né? Você não está implicando ou só impedindo ela de fazer algo prazeroso, porque muitas vezes eles estão ali curtindo o que eles estão fazendo, né? Explorando, experimentando, correndo, pulando, e eles não têm essa noção do perigo. Então, a gente fazer isso transmitindo essa mensagem de amor, né? De importância para os pequenos. E o não, gente, ele não precisa ser sinônimo de uma cara carrancuda, não precisa ser sinônimo de um tom hostil para a criança. Eu posso falar o não de forma serena, né? Isso é um treinamento que a gente tem que fazer, mas vale a pena a gente se exercitar, de olhar no olho do seu filho e falar, eu te amo, e a resposta é não, né? E falar isso com tranquilidade, porque quando a gente fala não, gritando, não pode, né? A gente dá a brecha para o nosso filho reagir, a gente provoca, né, muitas vezes, essa reação neles, né? Em alguns vídeos aqui, inclusive tem um vídeo que está para sair aí sobre o cérebro. Entender o cérebro nosso e das crianças também é muito importante. E a gente entendendo o que a gente provoca. Quando a gente fala bravo com a criança, eles tendem a reagir da mesma forma. Nosso comportamento, ele é espelhado, né? Então, as crianças se espelham no nosso comportamento. Se eu falo para ele não, de uma forma serena, de uma forma tranquila, é muito mais provável que ele também permaneça nesse estado, né, mais calmo, mais tranquilo, para receber, para pensar nesse não que ele está recebendo. Então, a gente não pode ativar, né, os neurônios espelhos do nosso filho com esse caos, que às vezes está dentro da gente e acaba provocando os nossos filhos. A gente quer que eles tenham autocontrole, mas a gente não tem o nosso, né. A Marisa aqui, né, verdade, acredito que muitos recebiam não e não sabiam o porquê do não, né, a nossa geração é uma geração que não tinha vez nem voz, né? Nós não fomos ouvidos. Então, quem dirá, né? Questionar o porquê de um não. Talvez muitos pais se afrontem, né? Se sintam afrontados quando um filho questiona.
mas eu olho por uma outra perspectiva. Se meu filho está me questionando, mãe, por que não? Ele está entendendo, ele está buscando assimilar aquele conceito para ele, porquê daquilo, e não tem nada de errado a explicar. Né? Eu posso explicar para o meu filho o porquê do não, especialmente se eu vejo que é algo que ele ainda não foi treinado, que ele não está habituado, que ele não tem a noção do perigo, que ele não tem a noção de que aquilo é importante. Então, vale a pena investir tempo para explicar. Mas eu quero fazer um outro contraponto, tá? Por quê? Tem pai que explica demais. Vou falar a diferença aqui. Uma coisa é você olhar para o seu filho e falar, olha, filho, não pode por causa disso. Ele está aprendendo uma habilidade, igual eu faço com a Luísa aqui muitas vezes. Eu sei que ela faz porque ela não tem noção, ela está se desenvolvendo, ela não tem maturidade para saber o que é certo e errado. Agora, se é algo que a gente já consolidou, já construiu com a criança, né? Aqui com a Alice, a gente tem vários acordos, por exemplo, a hora da televisão, né? Elas têm um tempo de tela que elas escolhem com certa autonomia aqui, se vão usar de manhã ou se vão usar à tarde, mas tem uma regra, não pode ligar a televisão antes da rotina da manhã, não pode ligar a televisão antes de tomar o café, de escovar o dente, de arrumar a cama, essa rotina matinal tem que estar concluída para ela poder usar o tempo de tela dela, né, de forma livre. E aí, quando ela cai na tentação de, às vezes, ligar a televisão, né, às vezes acorda e já ligou a televisão, eu não vou explicar para ela, olha, filha, por que isso, por que aquilo. Ela já sabe, já é um acordo, ela participou desse acordo comigo, ela construiu essa regra junto comigo. Então, eu não preciso ficar explicando. Às vezes vai ser um não um não simples, sucinto, direto, né? Porque às vezes também a gente se desgasta muito, né, explicando demais. Então, explique até que você tenha certeza que o seu filho aprendeu, assimilou aquilo. Mas depois que ele assimilou, um simples não é suficiente, filha. Ou então, eu nem preciso dizer não, eu só pergunto para ela, qual que é o nosso combinado mesmo? Qual que é a nossa regra? E aí ela mesma desliga a televisão porque ela sabe. Então, é sempre um equilíbrio aí, né? Porque também a gente ficar falando, isso acaba irritando as crianças, irrita a gente também, desgasta a relação. Então, é fazerem acordos, construírem rotinas, né, gente? A rotina é uma ótima forma para a gente evitar esse excesso de nãos, né? Se a gente tem ali um quadro de rotina construído junto com a criança, que ela participou, que ela se apropriou, então, eu deixo a rotina ser o chefe, eu paro de ficar nesse lugar de controle ali da criança o tempo todo, e eu vou evitar muitos nãos, porque eu posso perguntar para ela, o que está faltando fazer antes disso? Ou então eu posso dizer um sim, né? Olha, você pode fazer isso, assim que, essa é outra dica preciosa, o assim que, gente, eu aprendi a usar isso e me salva muitas vezes aqui. Eu falo com a criança, ela fala, mãe, pode comer o doce? Aí eu falo, claro que pode. Eu falo um sim, de todo tamanho. Claro que pode, assim que você terminar de almoçar. Assim que a gente, né, comer a refeição. Eu não disse não, mas eu disse o assim que. Ela entender que tem uma sequência, que tem uma ordem. Então, eu estou colocando limite, eu estou estabelecendo esse contorno aí que as crianças precisam, mas sem ser ali impositiva, sem ser autoritária, sem esbravejar. Imagina, você não vai comer antes do almoço, né? Antes do almoço, não pode, parará. Então, às vezes tem formas mais eficazes da gente se comunicar, né? A Natália está comentando, perguntar é muito mais eficaz que mandar. Não é mágica, mas faz muita diferença, e é verdade, gente. Quando você, igual eu fiz, né? Faço muito com a Alice, qual que é o nosso acordo? O que você precisa fazer antes dessa tarefa, né? Antes dessa, você quer brincar, mas o que você precisa fazer antes disso? E quando a gente faz a pergunta, a gente está ativando essa parte do cérebro aqui das crianças, que é a parte que leva eles a procurarem uma resposta, a procurarem uma solução para o problema. Agora, quando eu dou uma ordem, não, porque não, e quando eu imponho não de uma forma, às vezes, hostil, o que eu estou ativando? Eu estou ativando o cérebro do andar de cima da criança. Mentira, estou ativando o cérebro do andar de baixo, né? Aquele cérebro reptiliano, aquele cérebro que é responsável pelas reações mais impulsivas, né? Que ela tem de luta, de fuga, de paralisação. Então, quando eu uso uma pergunta no lugar de uma imposição, eu estou sendo extremamente estratégico ali para obter a resposta que eu preciso do meu filho. E não é só para eu manipular e ele responder do jeito que eu quero, mas para ele aprender a solucionar problemas. Porque o que a gente deseja para os nossos filhos? A gente quer que eles sejam
habilidosos em resolver problemas, né? Eles tenham criatividade, eles tenham iniciativa, proatividade, eles saibam tomar decisões. Só que se a gente ficar mandando o dia inteiro e dizendo não, não, não o dia inteiro, eles não vão desenvolver essa habilidade. A gente precisa fazer mais perguntas, substituir o não, né, por frases mais afirmativas quando possível. Tem hora que o não, ele vai ser inevitável e tá tudo bem, mas a gente pode fazer com que o dia a dia não seja só nãos, né? A gente pode encontrar esse meio do caminho aí, esse equilíbrio, né? E quando a gente é constante, gente, é uma questão. E quando eu digo não, sustente o não. Disse não, mantenha-se firme ali, porque a criança também ela precisa dessa constância, ela precisa entender, porque se você diz não, e daqui meia hora, né, esse não já não vale mais, ou vale num dia, mas não vale no outro, a criança ela fica perdida. Então, ela vai te testar, ela vai experimentar os limites, ela vai ultrapassar esses limites, porque ela sabe que não existe firmeza, que não existe consistência. Então, o outro tópico que eu queria comentar com vocês é essa tentação também, que às vezes a gente está tão cansado que sustentar o não não é fácil. Então, a gente até diz o não ali, é importante o não naquele momento, a gente fala que não, mas a criança faz uma birra, ela chora, ela igual, por exemplo, a questão da sobremesa aqui em casa. É um valor para nós, né? A gente tem essa regra, a gente faz isso funcionar e ninguém come doce antes do almoço. E tem os dias da semana que a gente come a sobremesa, né? Não é uma coisa liberada. Mas aí, se eu tô cansada e a Luísa, eu quero doce. Aí eu vou lá, então vai. Às vezes é mais fácil eu dizer o sim porque eu tô cansada e porque eu não tô com pique suficiente para sustentar esse não. Quem aqui nunca passou por isso aí? Eu sei que a rotina de mãe e pai não é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes o nosso cansaço, a nossa culpa, às vezes, a gente está muito ausente, a gente está muito estressado, tivemos um dia difícil, a gente falou mais alto, e aí eu vou e abro mão e digo sim num lugar que eu precisava dizer o não, né? Às vezes pelo cansaço, enfim, por fatores que são meus, né? E aí acaba gerando essa confusão e essa inconstância para a criança. O seu Brunet também concordo com a pergunta, mais eficaz. Os seus comentários me dão uma sensação de transformar uma desvantagem em desvantagem. É isso aí, a gente usa uma situação que parece, né, que está difícil demais e coloca ali como uma oportunidade para a criança pensar diferente, para ela fazer diferente, né? Então, praticar isso. Muitas vezes não é fácil, a gente está vivendo um tempo de exaustão, de limites mesmo, mas é um exercício. Então, quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica nesse aprendizado, né? E eu queria saber se tem mais perguntas, tem alguma situação aí específica, né? Que o objetivo dessa live, inclusive, é ouvir vocês. Então, meu filho, aconteceu tal situação. O que vocês quiserem compartilhar aí, estou aqui à disposição, vou deixar uns minutinhos para a gente conversar. Tem uma solicitação aqui para participar ao vivo. Deixa eu ver. Não, sumiu. Se quiserem entrar aqui comigo e fazer uma pergunta ao vivo também, podem ficar à vontade. Quem quiser, é só solicitar aí. Vai ser legal a gente responder uma pergunta de vocês. Quem tem uma situação, um case aí, queria tirar uma dúvida. Como eu disse, esse tema ele é muito extenso, são muitas questões, que envolvem o dizer não. Então, dá para a gente explorar. Depois eu vou fazer um outro vídeo aí com esse conteúdo mais estruturado, que eu acho que vale a pena. Essa live também vai ficar salva. E é isso, gente. Agradecer vocês, agradecer quem está aqui até agora. E tem gente que chegou agora no finalzinho, mas vejam a live depois. A gente está falando sobre a importância do não. Tem uma pergunta. Ana Cecília, minha filha sabe que não pode mexer na maquiagem a todo momento, mas mesmo assim ela faz. Como fazer para ela entender o não? Que idade que ela tem, Ana Cecília? A idade é importante, viu, gente? Porque, como eu disse, entender o cérebro do seu filho é você alinhar a expectativa com aquilo que ele pode ou não fazer. Então, a minha resposta vai depender muito da idade e da maturidade que a filha da Ana Cecília tem. Ela tem 5 anos, isso faz totalmente diferença, né? Ela está
aí já parece que já é crescidinha, mas ela ainda tem uma imaturidade, né, em termos neurológicos, em termos de maturidade cerebral, para entender o não. Então, ela está passando de fase, mas ela ainda não está pronta para entender esse conceito do não, sabe? A gente fala que de 4 até 5 anos, esse conceito do não ainda é muito abstrato. Então, o que você pode fazer? Você pode mostrar para ela o que ela pode usar. Então, se a maquiagem, eu já sei que eu perdi maquiagem aqui com as pequenas, eu também coloquei esse limite claro, que, olha, a maquiagem da mamãe é da mamãe. Então, o que eu fiz foi conversar com elas e eu tirei do alcance, né? Porque eu sabia que a Luísa, especialmente, não tem a maturidade para resistir à tentação ali, ela não entende a importância daquela maquiagem para mim, o preço que ela custa, como que seria difícil eu repor essa maquiagem depois. Então, eu não vou confiar que ela vai resistir vendo aquela maquiagem ao alcance. Então, muitas vezes, a gente vai evitar de ficar repetindo não, tirando aquilo do alcance da criança. Falar, olha, eu estou guardando aqui, pode até explicar para ela, estou guardando num lugar mais alto, porque eu não quero que você brinque. E você pode usar esse batom, né? Deixa algo que ela possa usar, já que ela gosta da maquiagem, e de vez em quando você permite que ela usa, escolha um lugar para ela ter o próprio kit, né? A Alice também, ela, inclusive, eu falei, filha, não dá para você ficar usando a maquiagem da mamãe, mesmo você sendo crescidinho, eu sei que você usa com cuidado, mas é um produto caro, um produto que eu não quero que use. Vamos montar o seu kit? Aí ela pediu de aniversário um kit de maquiagem. Então, construir estratégias, né? Colocando limite, mas não precisa ser de forma, né? Eu vou te colocar de castigo porque você usou maquiagem. Então, será que ela vai aprender? Será que vai ser a melhor forma de eu ensinar isso para ela? Então, não sei se respondeu. Mas outra pergunta aqui, ó. Quando as minhas filhas, a Marisa Andrade, quando as minhas filhas eram pequenas, sempre usei a cadeirinha para reflexão. Eu e meu esposo sempre explicamos o porquê dela estar sentada ali. É a mesma coisa do não? Boa pergunta, Marisa. E aí, daria outra live esse tema, mas eu vou tentar ser sucinta, porque a cadeirinha para pensar ou da reflexão, né, foi uma estratégia que muitos de nós adotamos, eu, inclusive, já usei com a Alice, porque a gente entendia que era uma alternativa aos castigos e punições. Então, eu, enquanto mãe, enquanto pai, eu não quero punir nem castigar fisicamente meu filho, e usava a cadeira para pensar. Mas vou te dar algumas razões por que a cadeirinha não é indicada, tá? A cadeirinha para pensar, ou o cantinho do pensamento, ele não deixa de ser um castigo, porque é algo imposto pelo adulto. Então, a criança fez algo errado, vai ali e pensa. A gente impõe para ela o momento que ela vai pensar. Muitas vezes, quando a gente impõe, a criança... A última coisa que ela vai pensar é em como agir melhor. Imagina a criança lá, ela mexeu na maquiagem da mãe, não podia, e fala, vai pensar no que você fez. Você acha que ela vai pensar, olha, como eu posso fazer para agir melhor depois? Como eu vou fazer para resistir e não usar a maquiagem da minha mãe sempre que eu quiser? Ela não vai pensar nisso. A criança, ela vai pensar o quê? Quanto tempo falta para ela sair dali? Talvez ela vai ficar pensando quão injusta sua mãe foi, que raiva que eu estou sentindo de ter ficado aqui, eu vou ficar triste achando que eu sou ruim e a minha mãe não gosta de mim, está me deixando sozinha. Enfim, pode... várias possibilidades aí, mas o menos provável é que a criança reflita naquilo que ela realmente fez e em formas melhores de como agir. Eu entendo que a gente tem que ajudar a criança a se autorregular, né? Ela fez algo que não está bom, às vezes ela está fazendo um ataque de birra ali, ela está gritando, está chorando. Que tal você se acalmar? Aí sim, o canto da calma. Depois eu vou compartilhar com vocês como que a gente constrói o canto da calma com a criança, que a gente convida a criança para se acalmar, e aí depois que ela se acalma, aí você corrige, aí você conversa, porque no momento ali que ela fez o mau comportamento, que ela agiu mal, ela não está apta para receber o que você está querendo ensinar, por mais que você explique o motivo que ela está ali, normalmente o cérebro dela está ali desconectado, ela está numa explosão emocional, muita coisa misturada, ela não vai conseguir aprender a mensagem que você quer transmitir, por mais que você seja cuidadosa em explicar, tá? Então, o que a gente sugere é o quê? Cria um cantinho para ela se autorregular, para ela se acalmar, e aí, depois que ela estiver bem, depois que ela estiver tranquila, aí a gente conversa, aí você vai ensinar de fato seu filho, quando o cérebro dele estiver ali em conexão, integrado, ele vai estar pronto para te ouvir,
e refletir no que ele fez. Então, a gente entende que o adulto é importante nesse processo de reflexão junto com a criança. Não pode comer sobremesa porque vai atrapalhar no almoço, né? A Marisa está falando, então explicar o porquê disso é importante. A Natália, Natiane Ferreira, recebi muitos nãos na infância e acho que isso me ensinou a lidar com as frustrações de hoje, com certeza, como a gente falou no início, né? Não sei se você chegou aqui no início, eu comecei a live falando da importância do não. Muita gente acha que quando a gente começa a falar da disciplina positiva, dessa educação respeitosa, a gente defende, né, uma criação de filhos livres de frustrações, e não é isso. A gente defende a firmeza com gentileza. É possível dizer não e ser gentil ao mesmo tempo, né? É isso. Sempre voltava na cadeirinha, né? A Marisa contando, mostrava que estava fazendo aquilo porque ela amava, sempre essa mensagem de conexão. E, gente, eu estava esquecendo do creme de la creme aqui para o final da live. Quem ficou até o final vai aprender comigo. Que são as formas alternativas para a gente dizer não. Separei aqui na postilinha e esqueci de compartilhar com vocês. O que a gente pode fazer, então, para a gente dizer não, para a gente colocar o limite sem usar a palavrinha não. Eu já disse algumas aqui ao longo da live, mas tem algumas dicas aqui bem práticas. Primeira coisa, validar o sentimento da criança. Fala, filho, eu estou vendo que aquilo era importante para você. Você não precisa falar, não, você não vai em tal lugar, você não vai fazer isso. Você acolhe, né? Ele está ali e fala, filho, eu estou vendo que você queria muito isso, né? E não é possível. Então, valida o sentimento. Às vezes, ele vai parar de resistir, ele vai parar de brigar, de discutir, quando ele perceber que você entende que ele queria muito e não é possível fazer, tá? Segunda forma da gente substituir o não. Sugerir a criança para colocar na pauta de reunião de família, tá? Então, é uma outra alternativa. Um outro plano, né? Uma outra alternativa é agendar um horário com a criança. Saiu aqui do Instagram, mas eu vou continuar com vocês. Então, terceira alternativa para a gente substituir o não. Agendar um horário com a criança para pensar num plano. Que ideia legal, vamos pensar num plano para a gente fazer isso num outro dia? Às vezes a criança vem, mãe, vamos acampar no fim de semana? Ao invés de dizer, não tem como a gente acampar esse fim de semana, tá maluco? Eu vou falar, vamos pensar num horário para a gente programar isso, para a gente planejar um acampamento em família, tá? E quarta opção, né, para a gente substituir o não. Perguntar à criança o que ela pode fazer. Às vezes a Alice vem e pede um brinquedo, e eu falo, filha, o que você pode fazer para conseguir esse dinheiro e comprar esse brinquedo que você quer? Porque não está na época da mamãe comprar presente. Então, o que você pode fazer para juntar dinheiro? E aí eu estimulo ela, já aconteceu várias vezes dela vender poste da gratidão, vender coisas para juntar o próprio dinheiro e conquistar aquele objeto que ela queria. Então, eu não disse um não, né? Um não, você não vai ter esse brinquedo, mas eu perguntei, o que você pode fazer para conquistar esse brinquedo que você tanto quer, né? Dizer para a criança, eu confio que você vai descobrir uma maneira de alcançar esse objetivo. Então, eu confio que você vai conseguir conquistar isso, né? E o assim que, diga sim, assim que. Ao invés de dizer o não, como eu falei, não vai comer o doce, você pode falar, sim, você vai comer a sobremesa assim que terminar o almoço, assim que terminar o jantar. Fazer o acompanhamento, né, de perguntar qual era o nosso acordo, qual era o nosso combinado. E usar o olhar com humor. Às vezes, só um olhar vai ser suficiente. Às vezes, seu filho vem com uma proposta que não é viável, que não é razoável, e às vezes você pode responder um não só com um olhar, com um sorriso, e ele vai perceber que aquela proposta não é possível de ser realizada. Então, fica aí algumas alternativas. Eu queria agradecer todo mundo que participou, todo mundo que está aqui com a gente. E quinta-feira que vem tem mais. Essa semana eu vou abrir caixinhas no Stories, acompanhe os nossos Stories, tem muita dica prática aí também por lá. E espero vocês para a gente caminhar de perto. Espero que tenha sido útil. Depois comentem aqui embaixo também o que vocês acharam. Se tiverem outras dúvidas, podem comentar aqui nos comentários também. Vai ser um prazer atender vocês e caminhar pertinho nessa missão que vocês têm aí de educar os pequenos, né, com mais empatia, com mais conexão. E é isso, gente. Obrigada e ótima noite para todo mundo.